João 4, a partir do verso 4, que diz assim: era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Então, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, em algumas versões diz meio-dia, tá? Verso 7. Nisto veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Em algumas versões diz, não se davam com os samaritanos. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. Pode passar. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, com verdade, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Verso 19, ela vai dizer assim: Senhor, eu vejo que és profeta. E agora muita atenção a partir do versículo 20. Os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles disse: que pergunta ou o que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, aqueles homens, e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que este não é, porventura, o Cristo? E para finalizar o verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Meus irmãos, tem um ditado popular, que eu vou iniciar eles e vocês terminam, que diz assim: batatinha quando nasce. De novo, batatinha quando nasce. O batatinha quando nasce, a gente cresceu dizendo: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Quem disse isso? Levanta a mão. A maioria, né? Alguns já disseram certo. Eu, depois de jovem, fui aprender que não tem nada a ver. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão.
Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Ou seja, alguns a ficha caiu agora, faz parte. Mas o que a gente precisa iniciar a nossa construção e o que isso tem a ver com a adoração? É que muitas vezes nós vamos falando coisa e fazendo coisas sem entender, sem parar para analisar qual é o jeito correto, e a gente reproduz isso muitas vezes a vida inteira da maneira errada. É por isso que quando nós falamos de adoração, a gente precisa rever alguns conceitos muito importantes. Diz uma história na Índia que tinha um guru, que ele tinha um gato, e sempre quando ele ia para o templo onde eles adoravam lá os deuses deles, esse gato ia junto, ia atrás dele e ficava atrapalhando, e ele ficava indignado com aquele gato. Então ele teve uma ideia: eu vou levar o gato, já que ele está indo, mas eu vou amarrar ele na porta, eu entro, faço lá as minhas preces, deixo o gato lá, e na saída, e ele fez isso durante a vida toda dele. Sempre chegava com o gato, amarrava o gato, ia lá, prestava o culto, ensinava as pessoas e depois pegava o gato e ia embora. O guru morreu, mas as pessoas olharam, quando iam chegar naquele templo, viam que o gato não estava na porta como sempre, então tiveram a ideia: nós precisamos trazer o gato, porque ele é muito importante para o templo. Então iam lá, pegavam e traziam o gato do guru. Um dia aquele gato morreu. Eles arrumaram um outro gato, porque tinha que ter um gato na porta daquele templo, porque aquilo fazia parte. O tempo foi passando e o gato começou a receber oferenda, e as pessoas de repente passaram a literalmente adorar aquele gato que ficava amarrado na porta. Dizem que isso é uma história real. Eu nunca fui na Índia para verificar, mas essa história revela que um hábito simples, que não tinha nada a ver, moldou um comportamento religioso e, entre aspas, espiritual de toda uma comunidade. Junto com o ditado que nós repetimos e com essa história, nós precisamos fazer uma pergunta: a minha maneira de adorar está correta? A minha maneira de prestar um culto a Deus está correta? Quando nós vamos para a palavra de Deus, esse é um texto clássico que fala sobre adoração. E para você entender a história que a gente leu bastante versículo, eu quero resumir aqui, tá? Mas você sabe que desde quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram divididos em 12 tribos, que eram os filhos de Jacó. Com o tempo foi colocada a monarquia, veio Saul, veio Davi, veio Salomão. Depois o filho de Salomão causou um racha, porque ele quis ser muito duro. Então o povo de Israel se dividiu. 2 tribos se tornou as tribos do sul, né? E ficaram conhecidas como tribo de Judá, que era Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram conhecidas como tribos do norte. E aconteceu então de ter um reino sul e um reino norte. Esse povo do norte, desde o início, começou a se corromper muito, com falsos deuses, se misturar com outros povos e tal. Em Jerusalém, Salomão tinha construído um templo. Estava muito claro aonde era o lugar de adoração. Eles vinham prestar culto no templo de Jerusalém. Mas é claro, a rixa estava grande. O que o povo de Israel fez? Não vamos deixar barato, não vamos permitir que o nosso povo fique o tempo todo dependendo de Jerusalém para prestar culto a Deus. Vamos construir um templo aqui no Monte Gerizim. Então eles constroem um templo também para o povo vir adorar em Gerizim. O tempo passa e os assírios vêm e destrói todas as 10 tribos do norte, porque só tinha rei perverso, rei pecador. O povo começou a se contaminar, estava um caos. E daí, o que os assírios faziam? Pegavam povos da onde eles conquistavam e misturavam, para dissolver a cultura, misturavam com o povo onde eles dominavam. Então, aquele povo que era do reino de Israel, as 10 tribos, começaram a receber influência de todos os povos que os assírios conquistavam. Consequentemente, depois a capital, Samaria, resultou no nome desse povo, samaritanos. Ou seja, para os judeus do sul, é um povo misturado. Vamos colocar entre aspas, gente vira-lata, não tem mais nada a ver com a gente.
língua misturada, deuses misturados, um povo misturado, e ali o tempo foi passando, em séculos, virou uma rixa tão grande. A gente, às vezes, para tentar explicar, fala da rixa entre palmeirense e corintiano, gremista e colorado, mas está muito longe, porque não é nem perto disso, é muito pior. A rixa que tinha entre judeu e samaritano, a ponto de um judeu que bebesse num cântaro, aonde um samaritano bebeu, ele era considerado impuro, e tinha que ficar algumas semanas sem o privilégio de ir para o templo. O negócio era sério. Daí Jesus, o texto diz que nós lemos no verso 4, Jesus ele estava ali na Judéia, embaixo Judéia, tem Samaria e em cima Galiléia. Jesus ele tinha que ir para a Galiléia, estava na Judéia, tinha que ir para a Galiléia. E o texto diz, era necessário que passasse em Samaria. Só que, para um judeu, esse necessário não se restringe à geografia. Se eu quiser, a mesma coisa, se eu quiser chegar ao fim da igreja, eu preciso passar no corredor. Mas o que os judeus faziam? Eles atravessavam o Rio Jordão, iam do outro lado do Oriente e subiam por lá para não ter que passar no meio dos samaritanos, de tanto era a repulsa que eles tinham pelo samaritano. Então esse era necessário passar por Samaria, não fala apenas de um propósito, de algo geográfico, mas de um propósito que Jesus tinha para fazer naquele lugar. Jesus chega naquele lugar, olha só, cansado, porque ele era 100% homem. Jesus senta perto de um poço e manda todos os discípulos, não queria que nenhum ficasse, todos os discípulos vão comprar comida na cidade. Jesus tinha um propósito, de encontrar alguém ali. Meio-dia, chega então essa mulher trazendo um cântaro, um jarro muito grande, porque, você lembra que eu falei que você precisa dar graças a Deus? Graças a Deus, porque você só gira no botão, sai água potável da tua torneira. Pois é, muitos lugares do mundo faziam o que ainda 2000 anos atrás essa mulher fazia. Acordava cedo as mulheres, ou no fim da tarde, para ir buscar água no poço. Essa mulher, diferente de todas, foi ao meio-dia. Isso é totalmente fora de lógica. Poucos casos você vê isso. Só vai buscar água meio-dia alguém que não quer encontrar gente nenhuma. Porque ninguém está naquele calor, caminhando no sol escaldante daquela região para buscar água, depois, imagine, sair carregando um vaso cheio de água nas costas, naquele sol, é loucura. Essa mulher, diferente das outras que iam bem cedo, ou bem tarde, quando o sol já estava se pondo, ou bem cedo, quando ele estava nascendo, ela ia meio-dia, porque não queria encontrar ninguém. Chega lá, só pela vestimenta ela já percebe, judeu. O que um judeu está fazendo aqui no nosso território? Ela vai buscar água, quietinha. De repente, aquele judeu faz algo muito estranho. Se remete em conversa com uma mulher samaritana. Na cultura, falar com uma mulher, um rabi, um mestre, falar com uma mulher em público já era algo assustador. Agora, falar com uma mulher samaritana, e Jesus pede água para ela, dá-me um pouco de beber. Na hora ela já estranhando tudo, responde, como tu sendo judeu pede a mim uma mulher samaritana para tirar água do poço e te dar de beber? E daí então Jesus propõe algo para ela, olha, se tu soubesse quem está te pedindo, você me pediria de beber e eu te daria a água da vida. Como se tu não tem nada para tirar, como tu vai tirar a água da vida e me dar essa água da vida, se o poço aqui é muito fundo, você não tem nada na tua mão? Então Jesus começa ali a falar para ela, se ela experimentar essa água da vida, nunca mais teria que voltar ali, porque essa água mataria a verdadeira sede. Jesus estava já espiritualizando, ela não estava entendendo nada, para ela era tudo no real. E daí quando ela pede então essa água, Jesus olha para ela e diz, chama o teu marido. Daí ela responde, não tenho marido. E aquele que conhece todas as coisas, som da alma, diz, é verdade. No nosso contexto, alguns iam chamar aquela mulher de piriguete, porque a resposta dela a resposta de Jesus disseste bem que não tem marido, por quê? Já passou por 5, e o que tu está agora nem é teu. Quando ela ouve isso, na hora, ela percebe que não estava diante de alguém comum. Vejo que tu és profeta. E daí ela já abre a alma e fala de algo muito desejoso que ela queria aprender. Os judeus dizem que deve ser adorado a Deus lá no templo. Os nossos pais sempre falaram que foi aqui.
E daí Jesus então começa a falar sobre adoração. E se você puder manter a sua Bíblia aberta, a partir ali, principalmente do versículo de número 20, nós temos algumas coisas para pensar sobre adoração. Agora, primeira coisa é justamente quando essa mulher entra no assunto de adoração. Eu queria que você entendesse algo muito claro na história da humanidade. Essa mulher, ela tem uma angústia na sua alma sobre esse lugar de adoração, porque provavelmente ela queria adorar da maneira certa. Talvez também desviar o assunto, já que Jesus entrou no assunto polêmico do casamento dela, mas pelo fato de reconhecer que ela é um profeta, acho difícil. Ela queria saciar algo da sua alma. E aqui a primeira verdade: todos nós que estamos aqui, todo ser humano que nasceu, ele nasceu com o desejo de adorar. Nós fomos criados para a adoração. Certa vez na faculdade, vocês sabem que eu fiz psicologia aqui na FURB, e as universidades gerais, no Brasil e mundo, tentam levantar a bandeira do agnosticismo, ateísmo, e batem muito em cima disso. No primeiro semestre teve um professor meu que claramente disse: olha, se no final desse semestre algum de vocês aqui ainda acreditar em Deus, eu vou dar 0. Olha isso. Nos primeiros dias de aula, coisas diretas assim, Só que no final dos 5 anos eu estava lá adorando e servindo a Deus, E a professora que falou isso no primeiro banco ali, me assistindo levantar o canudo e eu dizer, que Jesus era a vida, Jesus era o caminho, Jesus era a verdade, que a vida era Cristo, Teve que engolir essa. Mas enfim, certa vez dos diálogos com os professores, eu fiz esse questionamento. Falei: professor, você já parou para pensar que independente da região, independente do país, se é uma tribo que nunca teve contato com um homem branco, seja na África, seja na Ásia, seja os esquimós, seja qual grupo for, eles criaram alguma coisa para adorar? Por que isso? Isso não está impregnado na alma humana, porque ela estava querendo afirmar que essa ideia de Deus foi uma invenção humana, tal. Eu falei: poxa, mas até mesmo os grupos separados do mundo inteiro, que nunca tiveram contato um com o outro, todos eles têm o desejo de adorar alguma coisa? Ou é sol, ou é lua, ou um Deus? Ela não sabia responder essa pergunta. Mas isso evidencia algo que está na nossa vida e que você precisa entender isso. Muitas vezes os jovens entram numa crise existencial, não sabendo o propósito da vida, o propósito da existência. Eu já estou deixando bem claro aqui para você e para todos nós: antes de nós termos uma profissão, antes de nós constituirmos uma família, antes de nós sermos bem-sucedidos em qualquer área, todos nós fomos criados para adorar. E nós só vamos nos encontrar quando de fato exercermos isso na nossa vida, nos tornarmos adoradores. Pastor Lediel, me desculpa, mas eu conheço alguém que é ateu, não acredita em Deus e não tem essa necessidade de adorar. Eu duvido que você me mostre uma pessoa que não adora alguma coisa. Se ele nega a Deus, é bem provável que ele já caiu na cilada mais sutil do diabo: colocar ele mesmo no trono. Não o diabo, ele, a pessoa. Porque quem não adora a Deus acaba se adorando, se venerando, acaba colocando dinheiro com o patamar, acaba colocando qualquer outra coisa, mas todo ser humano vai procurar preencher essa necessidade de adorar, porque isso está em todos nós. Essa mulher samaritana não era diferente, só que ela chega para Jesus com uma pergunta muito lógica na mentalidade dela: aonde é o lugar certo da adoração? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é aqui no monte. E daí Jesus já começa a ensinar ela que muito mais importante do que o lugar é como, a quem adorar. É isso que agora importa. Então Jesus começa a deixar bem claro para ela, e o verso 23 e 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, porque Jesus estava ali e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, deixa eu pegar essa palavra, pode deixar ali na tela, em que os verdadeiros adoradores, como assim verdadeiros adoradores? O pastor Aguiar pregou isso na terça até,
Está falando verdadeiros adoradores é porque tem falsos adoradores? Tem falsos adoradores. No mundo da aparência que nós vivemos, no mundo da artificialidade, você já viu como o mundo está ficando cada vez mais artificial? Você pega uma planta e você olha, de repente você percebe artificial, né? Você daria, olha, né? A tua convicção é que era verdade, mas não era. A mesma coisa acontece com o ser humano. Para tudo usa uma máscara, uma aparência, inclusive na adoração. E nós precisamos rever isso, porque nós estamos diante daquele que não se engana pela aparência, não se engana por uma vestimenta, não se engana por um sorriso, não se engana por um levantar de mão, em alguns casos, né, não se engana por um rodopio, por um bater na perna. O nosso Deus, Ele conhece a essência da alma, a veracidade do nosso coração, e é por isso que existem os verdadeiros adoradores. Então o texto diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. De que maneira? Como? Então ele vai deixar bem claro: em espírito e em verdade. Aqui a primeira coisa que você precisa entender quando se fala em espírito, Jesus estava deixando bem claro: a partir de agora, porque a hora já chegou, não vai mais importar o lugar. E depois ele vai dizer: Deus, Ele é espírito. Ele não está limitado na Assembleia de Deus, na Batista, na igreja fulana de tal, não. Ele não está limitado numa casa, numa construção, muito menos numa arca, num objeto, numa estátua, numa imagem. Deus é espírito, e quem o adora precisa o adorar em espírito. Ou seja, Jesus está deixando bem claro: a partir do momento aonde Ele veio, a adoração precisa ser algo que procede da nossa alma. Aonde nós estivermos, nós podemos fazer ali um culto de adoração ao Senhor, porque Ele não está limitado. E, claro, quando Ele diz é espírito, não tem representação física. Algumas pessoas ficam bravas comigo e com outros pregadores evangélicos, quando nós literalmente falamos contra essa questão de adoração de imagens. Mas pastor, é a imagem de Maria, a mãe de Jesus. Sim, uma mulher fantástica, digna, inspiração para todos nós. Agora, a partir do momento que eu a adoro, eu literalmente estou pecando, porque eu estou tirando a adoração de só um que é digno, que é o Senhor Jesus, e estou transferindo para outras coisas. Não, mas Deus se manifestou nessa forma também. Então a gente vai colocar cuidado. Você pode estar caindo em pecado. Nós não fomos criados para adorar gesso, estátua, madeira, templo, pessoas, ídolos. Nós fomos criados para adorar um só, que é o Deus verdadeiro, que manifestou-se em Jesus Cristo, seu Filho. E isso precisa ser algo claro na nossa vida. Gente, o manual está aqui. E se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que sempre foi tática infernal, querer excluir a adoração ao verdadeiro Deus. Se não consegue, confunda. Se não consegue tirar a adoração ao verdadeiro Deus, confunda para que eles adorem qualquer outra coisa, mas tire a adoração verdadeira do Deus verdadeiro. Cuidado com isso, atenção, para que você não caia nesse lado. E o complemento é em espírito e em verdade. Totalidade do nosso ser, sem máscara, sem disfarce, mas de corpo, alma e espírito diante de Deus. Eu nunca vou me esquecer de uma vez, das viagens que eu fiz para Israel, um dos rabinos dizendo, porque uma coisa que você vê e você estranha, é que eles estão lá no Muro das Lamentações o tempo todo fazendo as orações deles assim, né? Eles se mexem naquele muro, porque para eles aquilo é sagrado, né? Mas algo que ele falou interessante, ele disse: nós aqui colocamos
não apenas o nosso espírito, a nossa alma, mas nós entendemos que sim, a nossa alma está procurando uma conexão com o divino, e nós somos como uma vela e o fogo queima. Quando você olha para uma vela e o fogo está queimando, ele diz, o fogo ele se movimenta, uma intenção justamente de arder por aquilo, de desejar aquilo. Então, eles estão lá fazendo isso. É interessante que, eu não falei que todo mundo adora alguma coisa. Se você observar o comportamento humano em momentos de euforia, aonde a paixão dele está à flor da pele e o desejo por algo que ele considera grande está ativo, aquilo também se manifesta no corpo. Eu não sou muito de acompanhar futebol, né? Tem um time que eu torço aí, não vou falar, mas há um tempo atrás eu estava em São Paulo fazendo fazendo um curso, algumas palestras, e tinha uma noite que estava livre, e daí surgiu ali, vamos quem sabe assistir um jogo de futebol. Eu assim, raramente, né, vi jogo de futebol, mas eu resolvi ir. Fui lá no Itaquera do Corinthians. Gente, eu estava com uma camisa normal. E quando a gente foi entrando, a primeira coisa que eu vi, olhar atravessado para mim. Porque nós estávamos em 3, éramos os únicos que não estávamos vestindo a camisa do Corinthians. Eu falei, gente, vocês fazem o favor de torcer bonito, porque senão a gente vai apanhar nesse lugar. A gente foi para geral, né? Não tinha nem lugar para sentar. E o Corinthians ganhou, foi 3-1, abracei tanta gente que eu não conhecia aquele dia, né? Agora, algo me chamou a atenção e eu saí daquele lugar, constrangido com a maneira que nós adoramos. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Eu ouvi o pessoal, quando eu morava em Minas Gerais, o pessoal do Galo falar que eles eram assim, mas, gente, 90 minutos, tambor, eles pulando e gritando, sou louco por ti, Corinthians, e assim, vocês conhecem os cânticos aí, o tempo todo. Sabe o que é 90 minutos direto? E daí eles faziam coreografia junto, todos os homens tiravam a camisa e giravam juntos, uma loucura. Eu saí de lá constrangido com a nossa vida de cristão. Sabe por quê? Porque eles se preparam, se organizam, montam bandeira, pintam a cara, planejam coreografia, ensaiam música para um time de futebol. A gente vem aqui porque falei que esse não é um lugar onde é restrita a adoração, mas é aqui que a gente vem com um tempo específico para concentrarmos em Deus e adorar. A gente vem aqui, fica 2 minutos cantando, ai, cansado. A gente senta. A gente, não vou levantar a mão. A gente não traz o coração, a gente não traz a vida. A gente vem, sabe por quê? Virou um hábito de colocar o gatinho amarrado na porta. Virou um hábito de toda quinta-feira bater cartão na Assembleia de Deus. Virou um hábito de cantar essa música, mas não expressa com a alma. Eu saí muito mais crente daquele jogo de futebol. Falei, não vou perder para esse camarada nunca. Vou perder para esse camarada nunca. Eu amo o Senhor acima de tudo e vou adorá-lo de corpo, alma e espírito, com tudo que tenho, com tudo que sou. É assim que a gente precisa fazer. Gente, presta atenção, porque o mundo tem sido muito mais dedicado para coisas fúteis e banais do que nós para a nossa vida com Deus. Dá uma olhada no que esses adolescentes fazem pelo Justin Bieber, por outro cantorzinho aí, não sei. É loucura! E nós que dizemos amar ao Senhor, viemos aqui, ficamos reparando na roupa do fulano, em como o outro chega com que carro. Nós ficamos aqui reparando, mas eu acho que desafinou nessa música, não colocou no data show, e o nosso coração não está preparado para adorar ao Senhor. Lembra de uma coisa, a palavra de Deus vai dizer que muitas vezes nós procuramos algo em Deus,
E o Senhor se revela para aqueles que têm desejo por Ele. O profeta Jeremias vai dizer isso de uma maneira muito clara. Deus falando: olha, vocês me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o vosso coração. Mas esse texto vai falar de algo que Deus procura, alguém que Deus procura, que são os adoradores. Deus não está procurando a adoração, porque isso Ele tem o tempo inteiro no céu. Agora, se você quer ter uma experiência com Deus e quer que Deus te ache, que Deus te encontre no sentido de se manifestar para você e você desfrutar de uma experiência que você nunca teve com Deus, comece a adorar de verdade, de espírito, de verdade, derramando a sua alma com desejo. Sabe, é você vir para a igreja com a expectativa de ter um encontro com o Senhor. É você ir para casa e você diz: não, hoje eu não vou ligar aquela televisão, não vou ligar aquela internet, hoje é eu e Deus naquele quarto, e coloca uma música, e medita na palavra, e tenha fome disso, adore a Ele ali, e você vai ser surpreendido quando a glória do Senhor te envolver, a ponto de você não suportar. Mas lembra, você só é achado por Deus nesse sentido, se você é um verdadeiro adorador. Eu tenho falado muito, e vocês sabem disso, desse tempo de aparência, onde nós usamos máscaras, na nossa vida em geral. A gente precisa levar isso muito a sério, porque a gente engana pastor, a gente engana marido, a gente engana esposa, a gente ganha familiar, a gente engana chefe, mas Deus, Ele sonda a nossa alma. E tem muitas pessoas literalmente ruindo a própria vida porque acha que pode levar a vida espiritual desse jeito. Só que não dá, não dá. E gente fica braba porque acha que não, mas eu estou indo toda quinta-feira na corrente, não, porque eu estou todo domingo ali na igreja, eu até coloquei o meu nome lá para cantar no coral. Mas vida com Deus é outra coisa, e Jesus deixou isso bem claro: se não forem espírito em verdade, de nada adianta. Aquela mulher, ela foi impactada com os ensinos de Jesus. Não tem tempo da gente falar tudo, mas você vai ver que na sinceridade dela, ouvindo aquilo que Jesus estava falando, ela percebeu que ali tinha algo diferente. A mulher que queria se esconder de todo mundo, ela corre para dentro da cidade e começa a gritar para todo o povo: venham, porque eu encontrei o Messias. Aquilo que ele falou sobre a minha vida ninguém sabia. Venham que eu vou revelar o Messias para vocês. E chama todo mundo. E se você for lá para o final do capítulo, houve muita transformação de vida por causa dessa mulher. O que eu quero que você entenda é justamente que as experiências reais que nós temos com Cristo transforma todo o nosso viver, intensifica o nosso potencial, melhora quem nós somos, corrige os nossos erros. Gente, a oração e a adoração fazem comigo e contigo o que muitas horas de treino, de terapia, não vão conseguir fazer. Aperfeiçoa-se sim, quer fazer coaching, faça. Tudo isso é muito bom e tem muitos ideais bons. Agora, você quer alcançar plenitude de vida? Começa pelas suas escolhas espirituais, buscando o reino de Deus, a presença do Senhor, alicerçando a sua vida nele. Se torne um adorador. E que isso seja, sim, manifesto como estilo de vida, testemunhando a glória de Deus, mas também nos momentos onde você coloca na tua agenda: vou para a Assembleia de Deus, vou para a igreja, vou para a Batista, qualquer lugar que você for, ou vou para a minha casa, vou para o culto doméstico com a minha família, mas vai de coração. É 1 hora que você vai tirar, vai de coração. É 2 horas que vai tirar, vai de coração. Tira a atenção um pouco desse teu celular, concentra-se no Senhor, derrame a sua alma. Nós vivemos em tempos, até mesmo dentro da igreja, onde alguns confundem, e eu já vi pastores e pregadores até dizerem, o louvor, ele te prepara para a palavra, como se a palavra fosse mais importante do que o louvor. Meus irmãos, ambos são importantes. A palavra nos estrutura, mas se nós formos olhar biblicamente,
A gente até vai ver que a palavra, ela deveria vir antes para quê? Para nos ensinar a adorar como Deus deve ser adorado. Então, por favor, o meu clamor para você, a partir de hoje, daí você pode estar dizendo: pastor Lediel, mas puxa, eu vim num culto da vitória, eu estou precisando de um milagre na minha casa, e você vai me falar sobre adoração. Você que caminha com a gente há um tempo, você sabe que aqui você vai ouvir a verdade. Eu poderia estar soprando sobre você e dizer: receba a sua bênção com esse sopro. Mas eu estou aqui ensinando passo a passo e princípios que vão sim gerar bênção na sua vida. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida, libertar familiares das drogas, curar a enfermidade. Deus quer restaurar tuas finanças, restaurar o teu casamento, abençoar a tua família, sim. Mas faça pelo caminho certo. Se torne um adorador, e as bênçãos do Senhor te seguirão. Porque se você correr atrás da bênção, a partir do momento que você tem a bênção e não tem um abençoador, já disse, essa bênção se torna uma bênção maldita, porque sem Deus nós não somos nada. Agora, quando Deus encontra em nós um adorador, tudo muda, a vida faz sentido, e independente da circunstância, nós sabemos o propósito da nossa existência. Esse vazio da depressão, essa confusão nihilista, tirando o propósito de tudo, é dissipada da nossa alma, quando nós nos colocamos como adoradores. Paulo e Silas, costas dilaceradas em Filipe, por pregar a verdade, eram adoradores. À meia-noite, em vez de reclamar, de murmurar, de lamentar, começaram a adorar. E daí, um milagre veio. Um forte terremoto aconteceu e as algemas caíram e se tornaram livres. Nós vamos ler Abacuque nesse mês. Você vai ver que o profeta está vivendo numa situação caótica. O povo está sendo cercado e levado para o cativeiro, faltando comida, faltando as coisas básicas para a sobrevivência. E ele questiona Deus: Deus, o que está acontecendo? Porque isso, eu não acredito que vai ser assim. Mas no final, ele toma essa posição de adorador. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, a Ele celebrarei. Sabe por quê? Se encontrou, sabe quem é, identificou o propósito da existência. Ei, se torne um adorador, e nada e ninguém vai te parar. Podem tentar te caluniar, te humilhar, te trapacear, podem jogar pedra, podem fazer o que for. Adorador atrai o favor e a presença de Deus. É onde Deus está, você pode ter certeza, ali você já é mais do que vencedor. Se coloque em pé, nós vamos finalizar a nossa palavra. Tinha tanta coisa para falar sobre adoração, mas eu peço que você venha nos cultos de terça, culto de domingo. Nós vamos estar falando desse tema. Você precisa alimentar a sua alma dessas verdades e escolher ter essas convicções. Vamos orar? Dá a mão para quem está do seu lado. Quero chamar o Samuel. Vem cá, pastor Samuel, faça essa oração. A partir de hoje, escute isso, a partir de hoje, eu quero te desafiar a mudar rotinas da sua vida. Muda. Quer ter experiências diferentes com Deus? Começa a ter comportamentos diferentes na presença de Deus. Chegou nessa igreja, desliga o teu celular. Chegou nessa igreja, em vez de ficar conversando, dobra um pouco o teu joelho e diz: Senhor, eu preciso de Ti nessa noite, fala comigo. Ei, chegou aqui, em vez de ficar distraído com tantas coisas, começa a falar com Deus. E na hora das canções, não cante por cantar, medite nas letras. Na hora da oração, rasga o coração diante de Deus. Comece a fazer isso em casa. Em vez de começar já o dia escutando CBN, 300 morreram aqui, tráfico de drogas ali, acidente na BR aqui, coloca louvor e vai para o teu trabalho adorando o nome do Senhor. Chegou em casa, né? Poxa, pastor Ricardo, que testemunho, que testemunho lindo. Pô, os filhos fazendo birra e tal. Vamos se conectar com os céus. Gente, é fantástico o agir
do Senhor quando nós nos tornamos adoradores. Feche os seus olhos e vamos orar. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder, feche os seus olhos. Na galeria, não fique sozinho, pegue na mão de alguém, saia do seu lugar, se preciso for, e vamos orar agora. Feche os seus olhos, levante a sua voz em oração agora. Eu gostaria de ouvir a sua voz, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, me ajuda a viver esta palavra. Orando e dizendo: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Orando e dizendo: Senhor, eu quero viver as verdadeiras experiências na Tua presença. Orando ao Senhor dizendo: Senhor, eu não quero ter apenas percepções, apenas tatear o Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero ter uma verdadeira adoração. Se você não tem palavras, levante a sua voz dizendo: Senhor, eis-me aqui. Olha ao Senhor dizendo: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, revela-te a mim, derrama do Teu Santo Espírito. Levante a tua voz em oração, levante a tua voz em oração, levante a tua voz em oração. Pai querido, Rei da eternidade, nós oramos agora, Senhor, depois desta palavra poderosa aos nossos corações, nós continuamos em Tua presença pedindo a Ti, porque o nosso desejo é sermos verdadeiros adoradores. Não queremos apenas tatear experiências contigo, mas queremos viver uma vida de adoração, viver a Tua vontade, viver o Teu querer. Ensina-nos a verdadeira adoração. Grava em nós esta palavra, grava em nós esta mensagem, e que possamos entender, assim como aquela mulher entendeu, que o Senhor é o único que deve ser adorado. O Senhor é o Cristo prometido, aquele que haveria de vir, que morreu por nós naquela cruz, perdoa os nossos pecados e faz de nós de criaturas, filhos amados do Pai. Nós declaramos esta noite que nós vamos reverenciar a Tua presença, nós vamos nos posicionar na Tua presença, te exaltar em espírito e em verdade, porque Tu és a verdadeira